tecido, às vezes ele provoca a morte dessas células, e, né, a colonização, no caso de um fungo necrotrófico, ele causa morte, e depois, em cima dessas células mortas, ele utiliza o carbono, utiliza os nutrientes para ele poder se desenvolver. É claro que essa colonização ela pode ser dentro do tecido, ainda que seria uma etapas iniciais de infecção, né? As células, as bactérias que são patogênicas de plantas, todas são em formato de bastonete, né? E aí elas entrando através da abertura do estômago, né? Ela não entra diretamente, bactéria. E aqui, o exato momento da germinação em microscopia, ambas, né? As fotografias em microscopia eletrônica de varredura, o processo de infecção, né? Essa ilustração tinha que estar anterior. E dentro do tecido, você vai ter, né, aqui são etapas ainda que envolvem superfície. No caso de oídeos, né, a grande maioria dos oídeos são ectoparasitas, eles se conectam com essas camadas mais superficiais do tecido, a não ser o Oidiopsis aprophile, né, que é um oídio mais endoparasítico, né, que ele fica dentro do tecido, e quando vocês fazem um método de corte histológico, vocês veem o fungo caminhando por dentro aqui, ó, dos espaços intercelulares, né? Aqui, cortando o vaso condutor, o vaso, né, do floema, e do xilema você vai ter aqui a bactéria, né, Ralstonia, pode ser, ele pode estar aqui presente. E aqui, dentro do tecido da planta, ele colonizando, né, essa parte preta, aqui escura, seria a hifa do fungo caminhando por dentro do tecido. Então, são diferentes técnicas para mostrar essa colonização intra e intercelular de dentro do tecido, ou, no caso dos fungos que são ectoparasíticos, eles ficarem em cima das fissuras superficiais, emissão, né, no caso dos oídeos, penetração da célula e formação do haustório, para sugar o carbono, sugar a energia, para usar essa energia para formar esse esporo que você está verificando aqui, tá? Então, a colonização, ela pode ser em superfície, em cima, na superfície da folha, na face adaxial, abaxial, ou dentro da folha, ou raiz de qualquer órgão, né, do vaso condutor, xilema e floema. Então, o fungo vai, no caso do xilema e floema, ele obstrui fungo, bactéria, vírus, ele pode obstruir e impedir a vascularização. Então, o sintoma reflexo de um patógeno que vai estar no vaso condutor vai ser a planta ficar murcha, e aí vai ter que ficar seca. Você coloca água e não entende por que a planta ainda continua murcha, porque está tendo uma obstrução vascular. Principalmente, é um cilindro. Às vezes você tem metade do cilindro com obstrução vascular, a outra metade não, mas é uma questão de tempo. O patógeno crescer dentro do caule dessa planta, impedindo, ou dentro do sistema radicular, impedindo a vascularização. É igual a gente vê, né, aneurisma, né, ou então a gente vê o infarto, né, transpondo para nós, né, humanos. A gente come muita gordura, nossas artérias ficam entupidas com esses lipídios, com essas gorduras, e aí eu vou ter um problema, um acidente vascular cerebral, ou um acidente vascular cardíaco. Então, vai impedir a vascularização. Então, não vai levar oxigênio para o cérebro, não vai levar oxigênio para membros. Então, da mesma forma, só que a gente não está falando de sangue, a gente está falando, né, de um vaso condutor, que é xilema e floema, em que os propágulos que colonizam, eles podem impedir essa vascularização e ter uma consequência de morte, de seca, né? No caso de humanos, você tem lá cirurgias, você tem lá tratamentos que são feitos para tentar desobstruir algumas artérias, ou a ação preventiva, que é sempre, né, da mesma forma que a gente vê para doenças animais e doenças em plantas, prevenir os processos sempre é a melhor saída do que você agir com um plano de contenção curativo, né, depois que o problema surge. A gente sabe que, às vezes, isso tem, no caso de humanos, né, quando a gente tem lá, antigamente era chamado de derrame, metade do corpo ficava sem movimentar, por causa dessa questão de não levar oxigênio, de má circulação, devido a uma artéria que é crucial e importante. Então, cuidar com a saúde desde cedo, né, principalmente quem tem, vocês olhem seus pais, seus avós, né, se tem uma tendência com relação a câncer, com relação a doenças vasculares, cuidado com a alimentação desde cedo, sempre, né,
se vocês valorizam a vida, por que não cuidar da saúde, né? Eu sempre uso essa ideia como uma premissa, né? Então, se eu como bem, mas a comida não é muito boa. Então, se eu me regulo para ter uma vida regrada hoje, isso vai ter uma consequência no número de dias que eu vou sofrer numa maca, numa cama de hospital. Então, os cuidados com a saúde, que envolvem atividades físicas, que envolvem alimentação, eles vão estar relacionados a isso. Enfim. Então, a colonização, ela ocorre no sistema radicular. Eu gostaria que vocês imaginassem e associassem tudo aquilo que vocês aprenderam nas disciplinas de botânica, fisiologia vegetal, absorção do sistema radicular, a história de translocação pelo caule. Então, vocês vão ter patógenos nesse xilema e floema, você vai ter patógeno na parte aérea, que é basicamente o que a gente vê grandemente. E aí, o sistema de aplicação de fungicidas, ele, basicamente, todo esse contingente grande de moléculas, ele tem uma grande fatia para controlar problemas da parte aérea, das folhas das plantas, né? Problemas de patógeno no sistema radicular com fungicida é praticamente, embora tenha fungicidas sistêmicas, mas a eficácia para poder conter esse problema, até uma contenção curativa, você não consegue atingir o objetivo. E no sistema radicular, o caso das aplicações em sementes para proteger nos primeiros 20 ou 30 dias, tanto fungicidas, né, de contato ou erradicantes, ou fungicidas residuais ou protetores, eles podem ser aplicados junto com os sistêmicos, né, misturados, existem formulações misturados dessas categorias, podem tratar as sementes e ter alguns tipos de proteção também inicial. Mas depois dos 30 dias, como que você, né, daí você precisa fazer pulverizações aéreas. E lembrando também que você tem um baixeiro, né? Quando fecha a sua lavoura, a população de planta fecha, você tem um problema também com relação à eficiência de aplicação, para levar a molécula e atingir o alvo, né? Porque o baixeiro é umidade e temperatura mais favorável para o patógeno. A fonte de inóculo está nos resíduos, a fonte de inóculo, né, plantio direto, né, está no solo, vai ter o splash e vai cair nessa folha, e essa folha fica desprotegida. Então, são situações que a gente vai encontrar, falando de soja, em muitas culturas, dessa questão de você atingir o alvo, de tecnologia de aplicação adequada para atingir o alvo com relação a fungicidas. E aqui alguns exemplos, né, de comportamento varietal de cevada, né, para colonização, né. Então, quando você vê uma quantidade, cada lesão significa a colonização do tecido, né, e infecção. Então, a resposta dessa cultivar foi diferente para essa. Então, aqui você tem uma expansão de área lesional menor, e aqui uma posição intermediária, aqui uma posição mais suscetível, né, de colonização intra e intercelular, e cada pontinho que vocês estão vendo aqui, vocês representam esporos que foram depositados, que teve uma condição de infecção, de colonização, e provavelmente, quando você vê sinal, né, com a lupinha de bolso, ele está se reproduzindo e ampliando o inóculo secundário, tá? Então, aqui, comportamento, pensem, né, com relação à colonização diferente, né, considerando que essas plantas estavam numa mesma condição. E ainda falando sobre colonização, nematóides, nós temos vários tipos de interações de alguns gêneros. Esse diagrama, ele mostra exatamente, aqui o número 1 seria o ditilencos, né, na cebola. Então ele fica com a maior parte do corpo para fora, conectado com, né, o processo de infecção superficial. Aqui o tilencorríncos, né, número 2, ele tem aqui o aparelho bucal conectado com o início, né, da epiderme, do sistema radicular, né, isso aqui é um corte transversal do sistema radicular de uma planta. O 3, o rotilencos, também, né, com essa relação mais superficial.
o 4 com, né, o Oplolymus, um outro gênero de nematóide aprofundando algumas camadas, 2, 3, 4 camadas do córtex, né? Então, isso aqui é o córtex, isso aqui é o cilindro central da raiz da planta. O 5, Helicotyledonous, né? Vocês têm aqui um nematóide espiralado, né? Então, também com uma relação do córtex, ele não está todo conectado com a planta internamente. 5, né? 6, que agora é um nematóide com dimorfismo sexual, que é o Rhotilenclus, que você tem uma parte maior do aparelho bucal mais interna, né? Mas o corpo fica todo para fora, né? Ele não fica dentro do tecido da planta. E aqui o caso do único nematóide que provoca galhas nas plantas, o gênero é o gênero Meloidogene, que é esse número, deixa eu ver aqui, que eu marquei com um quadradinho, que é o número 7, né? Ó, Meloidogene, em que a fêmea obesa fica no interior, forma um sincício, forma uma célula gigante, né? E ele não fica caminhando por dentro da planta. Essa célula gigante é uma estratégia de parasitismo para que, do cilindro central, fotoassimilados e compostos do desenvolvimento do nematóide, ele seja o carbono, né, os açúcares sejam disponibilizados, e aqui é uma relação endoparasitária. E esse nematóide, o meloidógene, ele faz com que produza hormônios que induzam essa proliferação da célula, que faz com que haja esse entumecimento, aumento do número e volume das células. Então, volto a dizer, o gênero meloidógeno é o único nematóide que produz galhas nas plantas, né, dos nematóides fitopatogênicos. E aqui, o número 8, né, seria um nematóide heterodera, né, o nematóide da soja, nematóide do cisto da soja, e aqui o J1 sempre dentro do corpo da fêmea, e o J2, ele joga o ovo, a fase de ovo para fora, e aí eclode o J2, e o J2 pode infectar as raízes das plantas. Essa aqui seria uma representação das fases adultas. O 9, hemicicliófora, um outro exemplo, né, de nematóide fitopatogênico, até onde está a região do aparelho bucal inserido na região do córtex. Que o número 13, vamos pegar aqui, que está internamente, é o Leishmaniella, né, um outro gênero não tão popular, mas ele está aqui endofiticamente, é um nematóide vermiforme, aqui, né, são nematóides com dimorfismo sexual das fêmeas. Aqui o número 12 também está endofiticamente, um gênero, que é o Pratylenclus, né? Vocês podem ter outros níveis de interação. Já falo, tá, Fabrício? Só mais um pouquinho. Já abro para você. O número 10 aqui seria, a gente já falou, não, os criconemoides, e Nacobos, né, número 14, aqui também, endofiticamente, um gênero nematóide endofiticamente. E reparem, né, todos os nematóides que são ou ectofíticos, né, ou em diferentes graus, ou mais endofíticos, né, o parasitismo é mais interno, eles ficam na região epiderme, córtex, e poucos chegam na questão do cilindro central, né, porque é uma questão, se ele destruir a vascularização aqui, a planta já vai ficar com redução de tamanho, né, devido a essa questão de parasitismo. Mas se destruir a vascularização, a planta morre. E aí, como que eles vão conseguir minar, fazer com que a planta produza compostos para o seu desenvolvimento? Então, são relações que vocês vão ter biotróficas, né, de manter a planta viva para que a planta favoreça o seu desenvolvimento. Pode falar, Fabrício. Professor, esses dois nematóides que estão dentro do quadrado são fêmeas de meloidógeno? O macho não pega esse formato arredondado, não, né? Não. Sempre vai ser, no caso do meloidógeno, no caso de heterodera, no caso são as fêmeas obesas, são os gêneros mais importantes, né, Tylenclus, né, que vão ter dimorfismo sexual, e são as fêmeas que vão ter esse formato característico e que vão ser parasitárias. Então, os machos, eles são sedentários, eles caminham, né, e as fêmeas sempre ficam parasitando as plantas. Então, aqui, por exemplo, o formato da fêmea de heterodera é limoniforme, lembra do limão galego. O formato da fêmea
de Meloidogene, ele é piriforme, né? Reparem isso aqui, ó, número 6, o formato da fêmea de Rhotilencus é reniforme, formato de rim, tá? E aí tem 6 gêneros importantes que a fêmea é importante para poder parasitar. E aí vocês poderiam me perguntar, né, Fabrício, mas como, professor, como que cruza, então? Como que tem a reprodução sexuada? Então, lembrando que antes da fase de parasitismo, a fêmea tem o corpo, né, desses casos, num determinado momento, os juvenis, né? Então, é ovo, juvenil 1, 2, 3, 4, depois adulto. Então, nessas fases, quando são jovens, eles são vermiformes. Por exemplo, pratilencos, a vida inteira eles são vermiformes, né? Tanto a fêmea quanto o macho. Então, eles se encontram em alguns desses momentos, ou próximo do sistema radicular, ou na rizosfera, ocorre, né, a espermoteca, ela abriga os espermatozoides durante a cópula do macho, né, o macho tem, né, a forma de poder realizar a cópula, e aí, depois ela vai se desenvolvendo, as fêmeas vão se tornando adultas e tendo esse dimorfismo sexual para esses gêneros. Outros não, né? Esses daqui ainda continuam mantendo o mesmo formato. Tá? Certo, obrigado, professor. Mais alguma questão, gente? Então, isso é colonização, né? Ou infecção, fica, né, entre quando é inicial a infecção e quando desenvolve sintoma, colonização. Então, os nematóides, quando você arranca, geralmente você vai ver a fêmea, do corpo da fêmea, né? Você pega uma planta de soja, você vai ver o corpo da fêmea. Acho que a Eduardinha colocou uma foto esses dias de uma fêmea, ela tinha tirado uma foto de Heterodera. Ela fica para fora. No caso do Meloidogene, você vai pegar com a pontinha da agulha, você vai dissecar, até olho nu, com a ponta da unha, no campo eu já fiz isso, e dá para até ver a fêmea, ela se destacando de dentro do corpo. Esses dias eu coloquei no meu Instagram uma foto de uma Meloidogene javânica de soja, que estava numa raiz que foi justamente, que estava internamente. Então, essas seriam as formas que vocês vão ter de colonização para esses fungos. Então, aqui alguns exemplos das relações, né, que vocês vão ter, das estruturas reprodutivas, dos sinais sendo produzidos, a colonização dos tecidos vasculares, né, e aqui as respostas nas plantas, né, às vezes uma morte de uma parte só da planta, a gente chama de declínio, né, então, porque às vezes uma determinada área do tecido vascular está morta, e aí metade da planta fica seca. Aqui o caso de oídios, né, fica formando os esporos,